No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o último resultado trimestral da Movida, o resultado do quarto trimestre, que caiu aí 93% o lucro. Também vamos fazer um apanhado geral do ano, como é que foram os resultados anuais e também as perspectivas daqui para frente para o resultado da Movida. Também lá no final do vídeo nós vamos fazer um valuation da Movida, vamos falar um pouco sobre a precificação, se eu acho que está barato ou não. Lembrando de que nada disso daqui é nenhum tipo de recomendação de investimento. Mas antes de mais nada, se você não me conhece, você é novo nesse canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Matheus Silva, eu trabalho com mentoria e consultoria de investimento. Então, se você quer aprender a investir melhor, sugiro que dê uma inscrição aqui no canal, que você vai estar se ajudando a investir melhor e também vai estar me ajudando a levar a mensagem do bom investimento em boas empresas por bons preços para o maior número de pessoas. Então, se inscreve no canal, não custa nada e além de se ajudar, você estará ajudando outras pessoas a investir melhor. E também queria deixar a mensagem da mentoria e da consultoria de investimento. Se você quer aprofundar os seus estudos e entender melhor como funciona um bom investimento, sugiro que entre em contato comigo primeiro e o segundo link na descrição. Tá? O primeiro para a gente falar da consultoria e o segundo para a gente falar um pouco da mentoria de investimento. Beleza? Bom, agora começar o vídeo, falar agora dos resultados do quarto trimestre de 2022 e também o conglomerado, né, o consolidado, melhor dizendo, do ano. Tá? Aqui no consolidado do ano, a frota aumentou 19%, quase 20%. Então, o top line, né, que é... A gente vai... No consolidado aqui desse vídeo, a gente vai ver que o top line, que é receita, lucro bruto, eles avançaram de forma bem expressiva, porém o bottom line, né, que é o EBITDA e o lucro líquido, nem tanto, tá? Então a gente vai tentar entender um pouco o que está acontecendo com a empresa. Bom, agora no consolidado do ano, a frota subiu aí 20%, receita subindo 80%, olha só que loucura, o EBITDA subindo 70%, o EBIT, né, o que é o resultado antes da depreciação e amortização, 45%, e a gente já consegue ter uma imagem do que seria aí o resultado da empresa, o que está impactando, né? Se o EBIT subiu 45% e o EBITDA subiu 70%, provavelmente a depreciação e a amortização estão corroendo aí uma boa parte do resultado, porque existe uma discrepância aí de 35% entre o EBITDA e o EBIT. Geralmente, né, nas empresas, esse resultado ele é convergente, tá? O RAC, né, que é a receita de aluguel de carros, aquele aluguel convencional, né, que você entra na loja, sai com o carro alugado aí, seja para o final de semana, para uma viagem que você vai fazer, enfim, são aluguéis de curta duração, subindo 23% no tamanho da frota, a receita líquida 61%, o EBITDA 86%, e o número de lojas 16%, então bacana a expansão. No GTF, que são aquelas frotas terceirizadas, né, geralmente para empresas, então grandes empresas, eles fazem o cálculo, eles veem, bom, faz mais sentido eu comprar o carro ou alugar, né? O GTF é para o aluguel, principalmente para CNPJ, e geralmente os caras fazem contratos aí de mais longo prazo. Então aqui, ao invés de ter um contrato de um final de semana, 7 dias, aqui os contratos partem a partir de quase 8 meses, 1 ano, então até 3, 4 anos. Então o GTF, que é aqueles contratos de mais longo prazo, a frota subindo 16%, um pouco menos que no RAC, é verdade, porém a previsibilidade de receita aqui no GTF acaba compensando. A receita líquida subindo 79%, o EBITDA 85% e o backlog, né? O backlog, para quem não sabe, são aqueles pedidos já programados, aquela receita já programada, subindo aí 43%, melhor dizendo, para 2,6 bilhões. Agora na operação de seminovos, né? A operação de seminovos é basicamente uma consequência da operação de aluguel. O grosso isso aqui é basicamente, vai repassar aqueles carros que foram alugados dentro da frota da Movida e agora estão sendo repassados no final do período. Então, a participação de seminovos subindo 61% do número de carros vendidos, 92% na receita, 24% no EBITDA e o preço médio do carro vendido subiu aí 18%. Aí teve alguns destaques ESG, não cabe aqui ao vídeo agora. Sobre a frota, né, saiu de 186 mil carros para 223 mil carros,
um aumento expressivo, um aumento de 104% desde 2019, né? A gente vê esse aumento tanto no RAC quanto no GTF, ou melhor dizendo, no RAC e no GTF, né? O RAC é o de baixo, o GTF é o de cima. A idade média da frota muito nova, tá? Vale lembrar que no trimestre passado a idade média era 9 meses, agora subiu para 10 meses. Então, a empresa, de certa forma, comprando menos carros. A gente vai explicar um pouco melhor depois, mas legal que está tendo esse crescimento de frota. Receita líquida crescendo aí 55% do quarto TRI de 21 para 22 e 80% no ano, né? Sendo que praticamente metade é receita de venda de veículos, né? Receita dos seminovos, e a quase outra metade é a receita de locação. Agora, bem diferente da receita, o EBITDA de locação é muitíssimo maior do que o de venda de veículos, né? Repara que na venda foi 106 milhões de EBITDA e 753 milhões de locação. Ainda assim, um resultado EBITDA 10% superior a dezembro do ano passado. É o quarto trimestre do ano passado, melhor dizendo. No consolidado do ano, 70% de aumento. O EBIT, né, que é o resultado quando a gente exclui depreciação e amortização, caindo 21%, tá? Então começa a preocupar um pouco aqui. Do quarto TRI de 21 para 22 e no consolidado do ano subindo 45%. O lucro líquido caindo absurdos 93%, tá? Já vamos chegar no que está impactando isso tudo, e mais no consolidado do ano caindo 32%. Agora, eu vou pular alguns slides aqui. A evolução do preço médio de compra da Movida. É muito importante entender essa dinâmica, tá? Durante a pandemia, durante os anos de 2020 e 2021, a empresa ela acabou comprando muitos carros mais premium, né? Então ela acabou comprando muito SUV e um pouco menos de carros populares, tá? Isso criou um gap, né, do preço médio de compra para o preço médio de venda. Então, se você voltar lá do segundo trimestre, né, de 22 e pegar os últimos 12 meses de lá para trás, a gente via que a empresa estava comprando um carro numa média de preço de R$90 mil e vendendo os carros aí a R$65 mil. Então tem um gap aí de R$25 mil, que R$24.500 que não estavam sendo preenchidos, né? Obviamente que ela consegue cobrar um aluguel um pouco mais caro no carro que é mais premium, porém agora ela está compensando isso vendendo carros mais caros do que comprando. Então ela está vendendo os carros atualmente por R$80 mil e comprando os carros por R$73 mil, tá? Isso no RAC, tá? Que é aquele aluguel de curtíssima duração. Isso está trazendo aí um benefício para a empresa de mais ou menos R$6.600 por carro. Por que isso é importante, pessoal? Porque a Movida é uma empresa que ela trabalha de certa forma alavancada, tá? Então, quando a gente compra o carro muito caro do que a gente vende, isso de certa forma traz uma alavancagem muito grande para a empresa, e agora que esse ciclo está invertendo, ou seja, a empresa está vendendo o carro mais caro do que comprando, isso reduz a alavancagem. Então, o primeiro ponto aí, muito positivo, e dos motivos pelo qual o mercado gostou do resultado, mesmo com uma queda muito expressiva do lucro, é essa inversão na tabela de preço de compra e de venda. Beleza, pessoal? Isso explica em grande parte o resultado da Movida recente. Agora no GTF, né, essa realidade ela ainda não chegou, né, ela ainda está comprando o carro bem mais caro do que vendendo. Então ela está comprando o carro aí a R$89 mil e vendendo a R$56 mil. Então tem um gap aí de R$32 mil que precisam ser preenchidos. Porém, a importância do GTF é que ela tem uns contratos de mais longo prazo. Então, na hora de ela fechar esse tipo de contrato, ela já está, de certa forma, ciente desse risco. Então, no GTF, isso é um pouco menos importante do que no RAC. No RAC, o que ela quer girar cada vez mais, né? Então, ela quer ter cada vez mais diárias no menor período de tempo. No GTF, não. No GTF, ela quer ter um contrato cada vez maior com o seu cliente. Então, muito importante entender isso, essa dinâmica do preço de compra e de venda.
mais importante para o RAC do que para o GTF. No consolidado do período, a empresa ela está comprando ainda um pouco mais caro do que vendendo, porém esse gap saiu aí de R$ 25.000 para agora R$ 3.000. Então, muito importante entender isso. Depreciação, tá? O resultado de depreciação ele é muito impactante no resultado da Movida, principalmente nos últimos trimestres, onde a gente está vendo uma normalização do preço do carro seminovo. Tá? Se a gente pegar o resultado do último trimestre e anualizar isso, a gente teria uma depreciação média de 10% do preço do automóvel. Isso é um resultado que, inevitavelmente, acaba impactando muito pesadamente. Se a gente voltar um ano na tabela, a depreciação estaria na casa de 4% anualizado. Então, sim, tivemos um problema muito grande com depreciação, um problema que foi uma causa atípica por conta da pandemia, né? Então, havia uma restrição para você comprar um carro novo por conta da disponibilidade de semicondutores, daí teve aquela questão dos chicotes elétricos, e agora foi normalizada essa questão e a depreciação está voltando para a normalidade, tá? Então, essa depreciação ela foi acumulada e agora está, de certa forma, sendo compensada. É por isso que a depreciação subiu bastante, principalmente no RAC. No GTF, a depreciação não acumulou, não teve um problema tão grande, tá? Mas no RAC, sim. No geral, se a gente analisar a depreciação, isso aí cai para 8% ao ano, o que, de certa forma, né, é 8% que a empresa tem que vender lá o carro depois seminovo, com um valor 8% menor. Então, depreciação é um dos motivos pelo qual o lucro caiu bastante. Tá? A gente vai falar, dar alguns dados gerais, né? A frota no RAC subiu 23%, o número de lojas 16%, isso comparando 21 com 22%. O preço da diária média subiu 22% no trimestre, né, contra o quarto trimestre de 21 e 41% no ano. Então, muito bacana, a empresa está realmente conseguindo repassar, melhor dizendo, um valor de diária bem mais alto para o seu cliente. A receita líquida por carro, né, subiu aí 28% no ano. O EBITDA por carro quase 50% no ano. Então, caramba, velho, olha só que coisa bem bacana, tá? Então, se a gente olha o top line, né, receita, lucro bruto e tal, realmente crescendo bastante. Agora, no GTF, o volume de... no GTF, a receita por carro subindo aí 21% no ano e o EBITDA por carro 24% no ano. Lembrando que o GTF, né, não tem esse problema de locações de curto prazo. Então, o carro ele não tem uma ociosidade que nem ele tem no RAC, tá? E o backlog de receita subindo aí 43%, bem bacana, e o número de diárias 50%. Agora da operação de seminovos, né, é um pouco menos importante, mas é um complemento no caso da Movida. Número de carros vendidos subindo 50%, no ano 61%, número de lojas 14%, né? Então saiu de 78 lojas para 89 lojas. E despesas gerais e administrativas sobre a receita caiu bastante, então bem bacana isso. Saiu de 7,6% no quarto tri de 21 para 6,8%. No consolidado do ano, caiu de 7,4% para 6,4%. Ticket médio do carro vendido subiu 15% no quarto tri de 21 para 22 e agora 18% de 21 para 22. O EBITDA caiu bastante, né? Então o EBITDA do quarto tri de 21 caiu 41% para quarto tri de 22, porém no consolidado do ano subindo 24%. A margem, tá? Olha só que interessante. A margem caiu bastante, saindo de 20% no consolidado do ano para agora 13% em 22. Por que isso, tá, pessoal? Por que teve uma queda tão grande na margem, tá? O que explica, né, aquilo que eu estava falando anteriormente, é a escassez de carros em 20 e 21, tá? Então eles tiveram um resultado positivo anormal para o período, e agora voltando à normalização em termos de margem EBITDA na operação de seminovos, beleza? Uma boa parte disso também é a questão de depreciação, tá, pessoal? Com relação ao endividamento, e aí para mim é o ponto-chave, só deixa eu tomar uma água aqui.
Para mim, o principal ponto que eu estava mais ansioso com relação ao resultado da Movida não era com relação a crescimento, não era com relação a EBITDA, não era com relação a lucro líquido, era com relação a alavancagem e dívida líquida, tá, pessoal? A gente consegue ver, né, que aquele movimento de começar a comprar carro mais barato do que vender trouxe uma redução na alavancagem, na dívida líquida, melhor dizendo. Então a dívida líquida caiu 6% no trimestre, tá, pessoal? Isso é muito importante. E a alavancagem saiu de 3,1 vezes dívida líquida sobre EBITDA para agora em 2,8 vezes dívida líquida sobre EBITDA. Se a gente analisar o resultado do quarto trimestre, cai aí para 2,7. Então, muito bom essa sinalização da empresa. Por quê? Porque o custo dessa dívida ele cresceu bastante nos últimos trimestres. Se a gente for ver aqui lá em 2020, o custo da dívida era 3% ao ano, o que não é nada, tá? E agora subiu para 9,3% ao ano. Então, teve um aumento aí de 6,2 pontos percentuais no custo da dívida, e a empresa não consegue repassar todo esse aumento do custo da dívida, tá? Ela não consegue repassar todo esse aumento no número de áreas, no número do custo do aluguel, enfim, isso realmente acaba onerando bastante a operação da empresa. Então a gente vê essa redução no endividamento, é uma redução muito positiva. Tá? Ainda assim, a empresa tem um caixa muito, muito tranquilo, tá? Ela tem caixa suficiente para pagar até a dívida até 2025, então está bem tranquilo, né? Ela, com certeza ela vai gerar caixa até mais para frente, então não é um problema isso. Isso possibilita também um programa de recompra de ações, né? Ela tem uma posição de caixa robusta que permite exercer programa aberto, né? Conforme fato relevante em 23 de agosto de 2021. E também ela pode antecipar algumas dívidas locais e captar dívida em dólar, tá? Uma dívida que vai reduzir efetivamente o custo dela. Então, muito importante ver essa redução do montante da dívida. Agora falar um pouco de valuation, tá? Deixa eu abrir aqui o TradingView nas ações da Movida, tá, pessoal? Só rapidinho, deixa eu fazer um login aqui. Vou antecipar um pouco para vocês. Sim, as ações estavam ridiculamente caras. Nos últimos dias, o preço da ação subiu bastante, né? Subiu, acho que foi 20 e poucos por cento. Deixa eu achar aqui quanto é que foi o número para não dar informação furada para vocês. Cadê MOV3 aqui? MOV3. Nossa, hoje está subindo 8%, tá? Olha só. Então a empresa soltou o resultado aqui em 6 de março. Desde que ela soltou o resultado, subindo 22%. Porém, da mínima agora, subindo 26%. Então, bem interessante ver que a empresa realmente está conseguindo escalar bastante o preço, né? Pelo menos de forma recente aqui. Agora vamos falar um pouco de valuation, tá? Vou pegar alguns indicadores para a gente conversar mais com uma fundamentação um pouco melhor, né? Pegar receita, pegar lucro, vamos pegar o EBITDA, vamos pegar alguns indicadores como preço-lucro, preço sobre fluxo de caixa. Não, vou pegar o EV/EBITDA e é isso. Né? Vou pegar esses indicadores aqui. Vou minimizar esse gráfico. Se a gente pegar a receita, a gente consegue ver esse primeiro gráfico de cima. Deixa eu mudar essa tabela. A gente consegue ver que a empresa saiu aí do primeiro resultado dela, que foi em 2017, de 2 bi de receita, para agora 9,6 bi de receita. Isso anualizado, né, nos últimos 12 meses. Então, crescimento de receita absurdo, tá? Sem sombra de dúvidas, a empresa está entregando receita. Questão de lucro bruto, né, que é receita menos custo de operação, que saiu de 508 milhões para agora 3,5 bilhões, tá? Então, muito positivo. Lucro bruto acompanhando em grande parte a receita, o crescimento da receita. O EBITDA, né, resultado antes dos juros, impostos, depreciação e amortização, realmente teve um salto de 10%, 11%, saindo de 340 milhões para 3,7 bilhões nos últimos 12 meses. Tá? Então, resultado bem importante.
A relação preço-lucro, né, que é o quanto que você paga frente ao lucro da empresa, num patamar muito baixo, né, saindo aí, está em 5 vezes a relação preço-lucro, o que é um resultado bem tranquilo, tá? Se você gostaria de investir, a empresa está realmente muito barata, negociando a múltiplos muito mais baixos. Reparem aí, que o gráfico deu uma distorcida, mas vamos lá, negociava lá atrás a 20 e poucas vezes, 24 vezes lucro, depois estourou a pandemia, caiu bastante, né? Mas agora negociando a 4, 5 vezes lucro, então a empresa está realmente muito descontada na bolsa. E o EV/EBITDA, né, que é a relação da empresa, valor de firma frente ao seu resultado operacional, está ridiculamente baixo, em apenas 3,6 vezes relação valor de firma sobre o EBITDA. Então, o que eu posso dizer para vocês é, cara, a gente tem uma combinação, de novo, isso aqui não é recomendação de investimento, eu estou dando a minha opinião, é uma opinião que eu dou para os meus clientes da consultoria, tá? Lembrando que se você tiver interesse na consultoria, primeiro link na descrição. O que eu dou é sinalizações e quem toma a decisão são vocês, né? Eu tô falando, cara, tem uma empresa aqui muito boa, consegue entregar um crescimento muito bom, tá num setor de crescimento elevado, né? O setor dela cresce a quase 2 dígitos anualmente, né? Existe também uma migração de tendência da nova geração começar a alugar mais carros do que comprar, né? Ser dono do imóvel propriamente dito. Então, a empresa ela tem drivers de crescimento muito bons, está conseguindo entregar esse crescimento de forma bem palpável, está negociando a um patamar muito baixo, tá? Não consigo ver por que a empresa deveria estar negociando nesse mesmo patamar. E se você comparar com a Localiza, né, que é a concorrente direta dela, a Localiza tem múltiplos aí como 20 e poucas vezes lucro, 14 vezes EBITDA. Então eu estou falando para vocês, mostrando para vocês uma empresa que negocia 5 vezes lucro e 3,6 vezes EBITDA. Então, não é recomendação, mas eu acho que eu vou melhor dizer do que você deveria fazer, é falar o que eu estou fazendo, e eu estou investindo na Movida. Beleza? Bom, pro vídeo de hoje era isso, pessoal. Queria agradecer a todo mundo que ficou até o final e deixar também o convite para você que quer aprender a investir em ações boas, baratas, que crescem e que pagam dividendos. Tá? Essa combinação, né, de empresas boas, baratas, que crescem e pagam dividendos, foi a combinação que mais trouxe retorno de longo prazo para o investidor em ações. Tá? O investidor que escolheu as ações com essas 4 características conseguiu multiplicar o capital muito acima dos índices como o índice Bovespa ou CDI. Teve uma performance, em outras palavras, espetacular. Então eu desenvolvi um curso chamado Método de Ouro para você escolher ações boas, baratas, que crescem, que pagam dividendos. E está no terceiro link da descrição desse vídeo. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre esse curso, é um curso por R$ 49,00, tá? Então eu compilei 11 anos de conhecimento em bolsa nesse curso e eu decidi entregar aí a vocês por R$ 49,00, tá? Realmente aí quase que dado esse curso online, beleza? Você pode fazer da sua casa mesmo, pode acessar esse curso, vai ficar disponível aí ao infinito e além, então você sempre pode revisitar esse curso. Eu acho que é bem interessante para você que está interessado em escolher bons ativos por bons preços, ativos que vão crescer e pagar dividendos lá na frente, beleza? Então o terceiro link da descrição, o curso. Primeiro link, a consultoria. Segundo link, a mentoria individual. E o terceiro link, o curso sobre como escolher ações boas, baratas, que crescem e pagam dividendos. Muito obrigado para quem ficou até o final e desejo a vocês ótimos investimentos.